Pedrão é o candidato da... Guarujá, o Netvale, o Netvale, o Netvale. Hospedagem de sites com super suporte, conhecimento e experiência para lhe entregar a melhor solução. O Netvale, o Netvale. O netvale.com.br, seu ponto de contato com a tecnologia. Netvale, sua conexão com o mundo. Qual é o seu próximo novo? É ter a banda líder em ultra velocidade e o 4.5G até 10 vezes mais rápido? É ter passaporte para falar e navegar pelo mundo como se estivesse no Brasil? É ter o maior conteúdo para assistir seus filmes e séries preferidos em todas as telas? Então vem pra Claro. Acesse claro.com.br/novo e saiba mais. Claro, você merece o novo. A tecnologia faz sua empresa crescer. Invista no que há de melhor. A Ilha Service Informática atua com tecnologia de ponta. Somos representantes autorizados Dell e dispomos de soluções completas de TI para sua empresa. Computadores, serviços de rede, storage, firewall, data centers e serviços. Quando o assunto é tecnologia, chame quem melhor entende. Ilha Service Informática, cuidando de sua TI para você cuidar do seu negócio. Fone 3203-7100. Presente em todos os lugares, residências, carros, trabalho, lazer, rádio, o meio de comunicação de maior alcance. Anuncie no rádio, anuncie na Rádio Guarujá, 2108-5511. Tive sempre esse sonho de ser empreendedora. Há 2 anos atrás, a gente abriu as portas da nossa mecânica e hoje nós estamos crescendo cada dia mais em parceria com o Cicobi Maxicred. Fazer parte de histórias como a da família Teixeira nos inspiram a cooperar todo dia. Acesse ao filme completo em maxicredito.coop.br. Cicobi Maxicredito, 35 anos. Uma história feita por milhares de outras histórias. Conexão Guarujá. Oferecimento Consórcio Fênix, conectando você à cidade. 9h02, 9h02, seguimos com o Conexão Guarujá, trazendo as principais informações dessa terça-feira, dia 5 de novembro de 2019. E a gente recebe aqui nos estúdios da Rádio Guarujá, nesse momento, o doutor Henrique Francisqueto, que eu já comentei, inclusive, aqui no decorrer do nosso programa, que teríamos a presença de um advogado especialista na reforma tributária, um advogado tributarista, né, para debater esse assunto tão importante e que até falar sobre outros assuntos com ele, ver se ele podia esclarecer alguns pontos. Doutor Henrique, muito bom dia, tudo certo? Bom dia, irmão, tudo certo? Então, vamos lá, né? Para começar, antes de entrarmos em outros assuntos, um tema de muita importância, mas que gera muita dúvida na cabeça das pessoas, porque muito se fala em reforma trabalhista, em diversas reformas que estão sendo feitas, né? Mas acho que, honestamente, uma das mais difíceis de compreender, até pelos termos que são utilizados e até mesmo entender os reais impactos no dia a dia do cidadão, é justamente a reforma tributária. E que, apesar de ser de não tão fácil compreensão, tem uma importância significativa na vida das pessoas, né? E tem muita coisa mudando nesse momento, né? Perfeito, perfeito. Muita coisa mudando. Como você bem disse, não é à toa que a reforma tributária está... A gente até brinca, né? Que a reforma tributária está em discussão há 30 anos. Desde que surgiu a nova Constituição Federal em 88, já surgiu alguém que questionou o sistema e que queria reformar esse sistema de alguma forma. Então, é um país que tem pacto federativo, que tem diversas competências tributárias, né? Município cria imposto para uma coisa, Estado para outra, governo federal para outra. Então, articular todos esses interesses não é tarefa fácil. Bom, para começo de conversa, vamos resumir. Para o ouvinte que está nos acompanhando e está pensando, tá, mas o que eu quero saber com reforma tributária? O que isso afeta a minha vida? Primeiramente, afeta no quanto que as pessoas pagam de imposto, né? Perfeito, perfeito. Um dos pontos que talvez seja mais relevante para a população em geral é que se a proposta passar da maneira... Hoje a gente tem basicamente 3 grandes propostas em discussão. Uma na Câmara, uma no Senado e uma que seria do governo federal e ainda não foi apresentada oficialmente, mas a gente tem uma série já de indícios do que o governo pretende
pretende fazer. Passando uma dessas propostas, elas tendem a acabar com ICMS, ISS, PIS, COFINS, IPI, e criar tudo um imposto só, o IBS. Então, o que significa essa sopa de letrinhas todas? Na prática, para a população, isso pode acarretar um aumento do custo de serviços. Por quê? Porque hoje no Brasil, o setor de serviços ele paga só o ISS, que é o imposto municipal, e fica na faixa de 2 a 5% do valor do serviço prestado. E esse prestador de serviço no Brasil hoje ele não paga ICMS, porque ele não vende mercadoria, e ele não paga IPI, porque ele não industrializa nada. No momento em que você acaba com esses impostos e coloca tudo em uma coisa só, essa carga tributária sendo de uma carga única para todos os setores, como se pretende fazer hoje, naturalmente o setor de serviços vai ter que pagar mais imposto e naturalmente vai aumentar o seu preço. Então, tem pesquisas já indicando que o custo da tributação sobre o setor de serviços pode aumentar até 66%. Então, no setor de serviços, o pessoal pode começar a pagar mais, inclusive. Pode começar a pagar mais. Pode sim. vir a consequência no bolso do consumidor. Do consumidor, de quem consome esses serviços em geral. Como hoje no Brasil o setor de serviços representa 70% do PIB, então é algo muito relevante, né? Toda economia, quanto mais desenvolvida, mais relevante é o setor de serviços no seu PIB, né? Alguma dessas propostas acaba não sobrando a conta para o consumidor? Ou em todas elas acaba refletindo nisso? Não, de alguma maneira acaba. É que, na verdade, qual que é a grande ideia? Não é aumentar a carga tributária, né? É fazer uma nova repartição. Só que quando você divide de maneira diferente, acaba pesando mais para alguém do que tinha antes e pesando menos para alguém do que tinha antes, né? Uma nova repartição. A carga como um todo não deve aumentar, mas pode pesar mais de um lado do que do outro. Um dos pontos, o governo, para ser até transparente, o governo federal, por exemplo, hoje vem falando muito em reduzir o imposto de renda das pessoas jurídicas e aumentar o imposto de renda da pessoa física, do sócio de empresa que recebe divisão de lucros. Hoje no Brasil, divisão de lucros é isenta de imposto de renda da pessoa física. Então, isso é um benefício que, na verdade, um benefício tributário, vamos dizer assim, né? Não é uma palavra tecnicamente correta, mas enfim, que acaba reduzindo o imposto no dono de empresa, no empresário, né? E acaba onerando mais a empresa, a pessoa jurídica em si. Se o governo federal apresentar a proposta como ele pretende fazer, teria pelo menos essa redução no imposto de renda da pessoa jurídica, que facilitaria, reduziria um pouco essa parte da tributação no ambiente de negócio brasileiro. Então, assim, o que a gente se preocupa mais hoje da maneira como as coisas estão se encaminhando é no setor de serviços mesmo. Mas alguém acaba sempre pagando a conta, né? E geralmente a corda arrebenta do lado mais fraco. Então, bom, acho que dá para dizer sem dúvida nenhuma que uma das maiores frustrações do cidadão quando o assunto é impostos é que já se paga imposto em cima de todo e qualquer produto que se compra, seja no supermercado, quando se contrata o serviço, tudo se paga imposto. Sim. Chega no final do ano ali, tem a mordida do leão ali também. Tem o imposto de renda, fazer declaração, e que, grande maioria das vezes, a mordida não é pequena. Sim. Então, você paga imposto de um lado, paga imposto do outro. Só que a grande reclamação, em especial, é que não se vê necessariamente um retorno para o cidadão. Está sendo discutida a forma como esse dinheiro que é arrecadado vai ser aplicado para retornar para o cidadão também? Na reforma tributária, não. Mas aí é que a gente acredita que a reforma administrativa, que está começando a ser discutida no governo federal, pode gerar algum benefício nesse sentido. E aí eu acho que você está certo nessa leitura, por quê? Primeiro porque no Brasil, hoje a maior parte da tributação é sobre o consumo e não sobre patrimônio e renda. Então a gente tem a isenção de imposto de renda da pessoa física para divisão de lucros, a gente tem uma alíquota do nosso imposto sobre herança, do ITCMD, que é uma das menores do mundo, se você parar para comparar com outros países. Então, patrimônio e renda no Brasil não é tão tributado, mas o consumo é. E isso faz com que tu tenha imposto em todos os produtos, em todos os serviços, e isso também faz com que a classe mais pobre acabe pagando mais em termos de carga tributária quando você compara com o percentual, comparando com o percentual do que ela recebe, né, nos seus rendimentos. Isso tem uma pesquisa do IBDT que mostra isso. Então, a gente tem uma carga tributária hoje no Brasil muito injusta. Mas o nosso peso sobre o PIB atingiu esse ano 35%, então não é o maior do mundo, ao contrário do que algumas pessoas tendem a dizer, o Brasil é o país com a maior carga tributária do mundo. Não é, tem países que chegam a 50%.
O nosso problema realmente é o que a gente recebe em troca desse 35% do PIB, é o retorno. Então a gente tem uma máquina pública estatal muito pesada, muito ineficiente, muito custosa, e que então acaba não trazendo o retorno que a gente deveria ter com esse 35% do PIB em termos de carga tributária. Sim, pois é. É exatamente isso que você falou, né? Porque a gente vê problemas no dia a dia com relação à educação, falta de vagas em creches, em escolas, com relação à saúde em situação precária, e ao mesmo tempo se paga tudo isso de imposto, né? E claro que isso vai minando, vai frustrando o cidadão que às vezes vamos lá, ele recebeu durante um ano o suficiente apenas para estourar um pouquinho a margem ali na arrecadação do imposto de renda, então ele não entrou na isenção, ele vai ter que pagar. O que ele paga é uma quantia enorme, que às vezes é até incompatível com o que ele ganha, o que sobra no fim do mês, então as economias que ele conseguiu fazer durante o ano, ele acaba tendo que devolver para a Receita Federal, o que não retorna para ele através de investimento, ele continua tendo que investir em serviços privados, e além de tudo, aquela economia que podia fazer um giro de mercado ainda maior e gerar ainda mais compra de produtos que também tem imposto em cima, aquele dinheiro acaba desaparecendo. Então, na verdade, é algo que nesse sistema atual não traz benefícios para quase nenhum dos lados, né? Nesse sentido, a não ser talvez para o próprio governo, né? Não, sim, é exatamente isso. O grande problema no Brasil hoje, um dos outros grandes problemas no Brasil também na área tributária, é a dificuldade para se pagar imposto, né? Hoje no Brasil, do ponto de vista da pessoa jurídica, você tem uma série do que a gente chama de obrigações acessórias, que são obrigações que não é a obrigação de pagar o tributo, pagar o imposto em si, mas é a obrigação acessória que, na verdade, representa o relatório que a empresa tem que encaminhar para a Receita para mostrar por que ela pagou aquele valor. E isso parece bobagem, mas na verdade o nosso país é um dos países em que se gastam mais horas e que se tem mais funcionários para conseguir pagar imposto, sabe? Então não é fácil pagar imposto. E isso acaba gerando dificuldades. As empresas não sabem se estão pagando certo, aí depois recebem autuações da Receita Federal, milionárias, enfim. Coisas que acabam dificultando o ambiente de negócio no Brasil. A gente tem um dos ambientes de negócio mais difíceis de atuar no mundo, e aí dificulta para que se possa gerar valor, para que se possa produzir e para que se possa gerar riqueza, né? Então, enfim. A gente falou em IBS, em IVA, em IPI, em PIS, em COFINS, em ICMS. Realmente são muitos impostos que tem. Você falou da possibilidade da criação de um imposto único ali, né? Uma taxa única que estaria contemplando tudo isso apenas com uma divisão diferente. Nesse sentido, para o empresário, o cara que é um pequeno empreendedor, um microempreendedor, a pessoa que paga impostos também, não só como cidadão através do imposto de renda e nas mercadorias, mas que tem que pagar os seus impostos através dos seus negócios. Isso facilitaria no caso dessas pessoas? Facilitaria, sem dúvida. Essa talvez seja a maior qualidade das propostas de reforma tributária que estão em discussão hoje, a simplificação do ambiente de negócio. Então, para o pequeno, para o microempresário, ao que tudo indica, ao que se aponta, vai continuar existindo o Simples Nacional. Então, nada muda nesse sentido, né? Porque hoje o pequeno microempresário que fatura até 4 milhões e 800 por ano, né, teto máximo, ele não paga esses impostos todos separados, ele paga tudo numa guia única de Simples Nacional. Então, ele vai continuar tendo essa facilidade. Mas no momento em que a empresa dele crescer e passar desse patamar de faturamento, ele também vai entrar num sistema mais simples do que o que existe hoje, né? A gente tem ainda uma dúvida sobre como vai funcionar um possível regime de transição nessa mudança, porque como a gente está dizendo, é um tema tão difícil, tão complexo, e daqui a pouco você altera, reúne 5 impostos em um só, e aí tem que pensar na repartição disso, e aí isso pode gerar efeitos imprevistos nos orçamentos públicos, né, tanto estadual, quanto federal, quanto municipal. Então, para essa transição, as propostas estão prevendo um período também. Então, se fala em uma transição na casa de 10 anos. Então, a gente talvez não algo tenha... tão imediato. Talvez a gente não tenha uma virada de chave absoluta, assim, né? O governo federal já deu indícios de que não pretende fazer um período de transição, mas o governo ainda não apresentou a sua proposta oficialmente. O que a gente vê hoje nas propostas que existem é um período de transição na casa de 10 anos, e que, então, a gente sai de um regime mais complicado, vai para um regime mais simples, a tendência é facilitar, mas pode ser que exista aí um período em que a gente tenha os dois sistemas coexistindo, convivendo. Período de adaptação. Período de adaptação. E aí pode ser que complique um pouco antes de simplificar, né? Porque você tem um regime antigo convivendo com o novo,
De os negócios não se encontrarem ali. A gente ainda tem que ver como que isso vai se Bom, dar na prática. Tem o caso de um colega de trabalho que estava morando no exterior, voltou para o Brasil e nisso ele fez uma transferência do dinheiro que ele tinha em contas fora do Brasil aqui para o Brasil. Teve que pagar uma taxa estratosférica, vamos dizer assim, e que achou um absurdo. E daí eu entro nesse assunto porque hoje em dia está em voga também, por exemplo, o assunto das bitcoins, por exemplo, as criptomoedas que estão muito em alta e também as transações financeiras internacionais. Isso vai mudar alguma coisa com essa nova reforma tributária? Esse é um dos pontos, inclusive, que eu acredito que o governo deveria se preocupar e que, pelo que a gente sabe, está se preocupando. Porque o que acontece? Quando você fala na recriação de um tributo sobre transação financeira, algo parecido com a extinta CPMF ou coisa nesse sentido, você tem que tomar cuidado com o que as pessoas vão fazer para escapar disso, né? Como é que as pessoas vão para a informalidade. Se você falasse em CPMF, em tributo sobre transação financeira na década de 80 e 90, para escapar disso, para escapar dos bancos, você tinha que trabalhar com dinheiro vivo, era mais complicado. Hoje em dia, com as criptomoedas, com Bitcoin, você tem modalidades mais simples, mais rápidas de fazer até transferências internacionais, instantâneas, sem estarem acontecendo pelo sistema financeiro tradicional. E isso é algo que pode, então, estimular. Isso foi uma fala, inclusive, do presidente da Federação das Indústrias de São Paulo, que no momento, provavelmente você vai ver, se no momento em que surgiu um tributo sobre transação financeira, o capital migrando para criptomoedas, bitcoins, enfim, em busca de maneiras mais baratas e ainda assim rápidas e seguras de transferir dinheiro. Então, a gente vive realmente num novo mundo. A Receita Federal hoje já tem uma dessas obrigações acessórias, um desses relatórios, que ela coloca para todas as empresas que operam com Bitcoin, com criptomoeda no Brasil hoje, elas são obrigadas a informar para a Receita quem comprou, para quem vendeu, por quanto foi, quando aconteceu, todos os detalhes de todas as operações. Então, quantas empresas sediadas no Brasil, em teoria, elas já estão prestando essas informações todas para a Receita Federal. Mas a gente está falando de moeda digital, né? Então, o seu dinheiro pode estar inclusive, é um conceito que muita gente ainda nem sequer entende direito. Não, exato. É algo muito novo também. Exato. O governo brasileiro não vê o Bitcoin, a moeda digital, como moeda. Ele vê ela como um simples ativo, como uma carta de crédito. Item, sabe? Então, aí você pode ter o seu dinheiro numa corretora fora do Brasil, transferindo para outra corretora fora do Brasil, e os dois titulares das contas são dois brasileiros. Então, é um mundo muito estranho, muito diferente do que havia no período da antiga CPMF. Então, é algo que tem que se preocupar, sim. Sim. Aqui no nosso estado, a gente vive uma realidade de muitos microempreendedores no sentido de atividades mais artesanais, como, por exemplo, a lavoura mais pro oeste do estado, então aqui na região da Grande Florianópolis, em muitas localidades também, os pescadores também aqui no litoral catarinense, muita gente que sobrevive da pesca. Com as propostas que estão sendo apresentadas para esse tipo de pessoa, o que está para mudar nesse sentido? Está para melhorar ou está para piorar? Olha, o pequeno pescador, produtor rural autônomo, ele tende a não sentir tanto essa diferença, porque as propostas estão se focando muito em simplificação do ambiente de negócios e não se refletindo diretamente nas empresas do Simples Nacional, mas sim nas empresas já um pouco maiores. Então, o prestador de serviço autônomo, ele tende a não sentir tanto. Uma das ideias do governo é reduzir a carga tributária sobre folha de salários. Então, para tentar estimular a contratação, enfim, porque a gente vive geração de empregos. Geração de empregos, porque as novas tecnologias, por mais que sejam benéficas para a sociedade, elas também fazem com que as empresas precisem de menos folha para prestar o mesmo serviço, para produzir o mesmo produto. Então, tem também uma tendência a ter cada vez menos contratações, pessoa física, mais automação, mais inteligência artificial. E aí o governo tem essa ideia de reduzir a tributação sobre a folha para facilitar a contratação. Então, para aqueles que, se isso efetivamente acontecer, pode sim haver um novo crescimento no número de empregos no Brasil, talvez uma redução um pouco maior do que a gente tem hoje como índice de desemprego, né? Perfeito. Bom, para a gente encaminhar a nossa conversa, no ritmo como as coisas estão andando e os debates que estão acontecendo, existe perspectiva próxima de essa reforma ser aprovada, de ser votada, já entrar realmente numa realidade aí? Como é que está esse andamento? A maior parte do pessoal da área é um pouco cético, não acredita que vai sair muita coisa, né? Eu, pessoalmente, acredito que vai sair alguma coisa no primeiro semestre do ano que vem.
Agora, o que efetivamente vai ser, a gente viu o que aconteceu com a reforma da Previdência. Começou com uma visão, começou com uma amplitude e ela foi reduzindo conforme ela foi sendo debatida na Câmara dos Deputados, Senado, enfim, vem os outros interesses. Então, eu acredito que uma reforma tributária vai sair. Mas a questão a gente diz, a reforma tributária é importante. Realmente, a reforma tributária é importante. Mas qual reforma tributária, né? Se você alterar só 2 ou 3 pontos e chamar isso de reforma, talvez não seja algo tão relevante, né? Algo vai sair, sabe? Uma reforma que não precisaria de um pedreiro. Você mesmo faz um fim de semana em casa. Exatamente. Assim, às vezes você só passa alguma coisa para dizer que passou alguma coisa e não, sabe, não ataca. Até rapidamente, mas só para ter uma ideia, a gente não pode esperar grandes mudanças no sentido de perfil de arrecadação tributária no Brasil em uma proposta de reforma que simplesmente pega o que existe hoje, soma e coloca numa coisa só e dá um outro nome. Então a gente não está mudando. É mais do mesmo. É mais do só mesmo. Mudou o nome. Muda o nome, simplifica para pagar, é menos sigla, é menos letrinhas e tal. Só que você tem a carga tributária incidindo sobre as mesmas coisas, só com uma maneira diferente de cobrança, com outro nome. Então você não tem o perfil de arrecadação no Brasil, em tese, continuaria incidindo sobre consumo, não sobre patrimônio e renda. Então você continua com as mesmas desigualdades sociais aí inerentes ao sistema. Então você tem uma mudança que ela, ao que tudo indica, não vai ser tão profunda. E talvez nem passe no que ela está sendo proposta hoje. Talvez ela ainda reduza até ser aprovada, né? Ela ainda seja recortada até ser aprovada. Olha, desculpa a pergunta assim tão direta dessa forma, mas para resumir, por toda essa nossa conversa que a gente teve hoje, a nítida sensação que me dá, a impressão que eu tenho, é de que essa reforma que está sendo proposta nesse momento, ela, para o cidadão, para os nossos ouvintes, para o consumidor final, que são a grande maioria dos interessados, quem reflete isso. Ela não parece ser lá muito benéfica. E em termos de arrecadação, não, né? A gente tentando ser mais otimista, né? A gente poderia dizer que uma proposta de reforma que simplificasse o ambiente de negócio, facilitasse o investimento no Brasil, faria com que as empresas crescessem, traria mais investimento e assim viriam mais empregos, mais riqueza. A gente teria que ir para esse lado, para o efeito econômico da reforma tributária. Mas em termos de arrecadação tributária, não tem nada que vá beneficiar o cidadão comum, digamos assim, e cidadão trabalhador, né? Mas também não há nada que vá prejudicar tão profundamente. Nada muda no cerne da coisa, na essência. Alguma perspectiva de pagarmos menos impostos nos produtos e para a Receita Federal na hora do imposto de renda? Praticamente nula. Praticamente nula, assim. Eu diria que o governo federal fala em levantar, em jogar para cima a faixa de isenção do imposto de renda da pessoa física, né? Mas como a carga tributária mais pesada mesmo é o que existe sobre o consumo, sobre o produto indiretamente, que é aquela que a gente não vê, aquela que a gente compra o produto e não vê quando está pagando imposto indireto, essa não tende a mudar. Então, não vejo nada. No fim das contas, sem perspectivas. Infelizmente, né? Bom, pra gente encerrar nossa conversa, teve um ouvinte que mandou mensagem aqui pra gente, que relatou uma situação e pediu se eu podia fazer essa pergunta, né? Ele falou o seguinte, que comprou um terreno rural, pagou, fez a escritura pública, porém não conseguiu fazer o registro no registro de imóveis. Entrou uma averbação porque o terreno tinha sido dado como garantia num processo judicial a um banco, né? Uma dívida do próprio vendedor, do proprietário vendedor, na verdade. Depois de 10 anos ele conseguiu no STJ a liberação do registro e pôde regularizar, né? Como um terceiro de boa fé. A pergunta que ele faz, nesse tempo de, entre aspas, limbo, esses 10 anos até ele conseguir a liberação no STJ, quem seria o responsável pelo ITR, né? Que é o Imposto sobre Terrenos Rurais? Propriedade Territorial Rural. Propriedade Territorial Rural. Perante a Receita, né? O dono antigo que teria essa dívida, né? Se é o banco que propôs a averbação ou se ele teria que arcar com isso. Bom, para dar uma resposta realmente segura, seria necessário analisar a matrícula, né? Mas, a princípio, pelo relato dele, pela informação que ele passou aqui, ele nunca conseguiu registrar o seu nome na matrícula do imóvel como proprietário. E, via de regra, os tribunais entendem que a propriedade ela se consolida com o registro da matrícula. Então, como ele tinha a escritura, mas não conseguiu registrar, o banco também não tinha
tinha propriedade, tinha apenas uma garantia em um processo judicial, nesse período de limbo, até que ele conseguiu se efetivar como proprietário do imóvel no registro competente, me parece que quem será o responsável pelo imposto seria o antigo dono que era o proprietário do bem até então. Caso essa dívida venha a ser cobrada, ele corre o risco de perder esse dinheiro, já que ele investiu e comprou o terreno ter que ser cobrado pelo governo, digamos assim, como forma de ressarcimento da dívida, ele perder tudo? É uma dívida do imóvel, né? Então, isso realmente é preocupante para ele. O ideal é que ele busque essa orientação mais consolidada com o advogado que representou ele no processo, até o STJ, onde ele ganhou, né? Que vai conhecer a causa dele a fundo. Mas ele não pode deixar esse problema de lado, ele precisa analisar isso com mais calma, porque pode gerar complicações. Pode gerar complicações sérias para ele, sim. E para a gente encerrar, eu peço aqui uma orientação com relação a alguns termos, uma notícia que surgiu hoje de manhã, que a Polícia Federal e a Receita Federal deflagraram uma operação, na manhã de hoje, a Operação Saldo Negativo, que estava combatendo um grupo criminoso especializado em fraudar declarações de tributos federais através da compensação de créditos falsos. Não sei se você estava acompanhando, isso estava acontecendo, mas alguma explicação assim do como exatamente que poderia ser esse tipo de ação, porque às vezes é difícil de entender essa fraude de declarações de tributos federais com a compensação de créditos falsos. Como é que funcionaria isso? Então, esse tipo de golpe eu já tenho recebido gente tentando oferecer, porque quando você é advogado na área tributária, esse pessoal ele te procura porque ele sabe que você já tem uma confiança da empresa, você já é visto como alguém que atua na área, e aí ele quer que você venda isso para os seus clientes, né? Então, eu já estudei situações como essa desde 2015, primeira vez que me vieram. É muito comum esse tipo de golpe. Olha já só. teve muita gente presa com isso, Minas Gerais, aqui em Santa Catarina mesmo, ano passado, inclusive. Volta e meia aparece alguma notícia parecida. E como é que eu poderia explicar isso em poucas palavras? Assim, o que acontece é que a gente, por ter um regime tributário tão complexo, com tantos tributos diferentes, você tem regras diferentes para cada tributo, e aí tem espaços dentro do sistema onde você faz o que a gente chama de compensação tributária, que é você quitar um imposto, um tributo, com um crédito. É como se você dissesse assim: o governo me deve R$1.000, eu devo R$1.000 para o governo, então vamos compensar. 0 a 0 fechou. 0 a 0 fechou. Em termos simples, a compensação tributária é isso. E você tem campos para isso dentro do sistema, no PIS, no COFINS, no Imposto de Renda, no INSS, em que você faz essa compensação simplesmente lançando um número. E a Receita vai fiscalizar isso depois. Então, ela tem 5 anos para analisar. Você faz primeiro, aquilo fica baixado e a Receita tem 5 anos para analisar. Então, o que acontece muito? Esse pessoal, ele ataca, digamos assim, as empresas, ele vende esse sonho. Eu até estava lendo essa notícia hoje de manhã. É o mesmo procedimento de sempre. Eles oferecem deságio. Você tem que pagar R$1.000 de tributo. Se você pagar R$700 para eles, eles dizem que vão quitar os seus R$1.000. Então você tem 30% de deságio. Sim, um desconto ali. É um desconto direto, assim, mas 30% sobre a carga tributária é um desconto que... Uma das primeiras perguntas que sempre me ocorriam na época, quando alguém vinha com algo assim muito milagroso, era você pensar: por que essa pessoa não vendeu isso para as grandes corporações que pagam milhões, às vezes bilhões por mês no crédito tributário? Por que ela vende isso para o pequeno empresário, para o médio empresário? Resumindo, o empresário está com uma dívida ali, tributária, com problema. Chega um cara que entrou com esses números junto à Receita Federal, que vai ter 5 anos para analisar se procede realmente ou não, e ele mostra o documento. Tá aqui, ó, tenho esse crédito, vamos fazer um 0 a 0 ali, você vai ganhar esse desconto, tá tudo certo e fechou. Isso. Só que aí, alguns anos depois, a casa cai. Aí descobre que, na verdade, aquele crédito não existia. Não existia, era A pessoa tá com complicações ainda. Exatamente. Perfeito. Infelizmente. Obrigado pela explicação. Imagina. E justíssimo, né? Tem gente que pensa em tudo, né? A gente fica feliz em ver que a Receita Federal está em cima disso, porque estraga o mercado, digamos assim. O empresário fica muito receoso, ele vê esse tipo de coisa acontecendo o tempo todo, e o bom profissional paga pelo mau profissional, né? Então a gente fica muito feliz e parabeniza, enfim, a atitude da Receita Federal em investigar cada vez mais seriamente esse tipo de golpe, porque realmente esse pessoal tem que sair do mercado. O alerta que a gente deixa é uma expressão que nós
nosso querido Paulo Brito usa muito. Ele fala que não existe almoço grátis. Não existe Desconfie. almoço grátis, exatamente. Então, olho aberto, desconfie sempre. Agora, 9 horas e 29 minutos. Doutor Henrique, muito obrigado aí pela presença, pelas explicações de um assunto tão importante quanto a reforma tributária. E nossos microfones estão sempre abertos para você. Muito obrigado, eu que agradeço o convite e um bom dia a todos. Tá certo. Agora, 9 horas e 29 minutos. Ponto final no nosso Conexão de Guarujá de hoje. 9h30, segundo Dica J. Pacheco, apontando pro relógio, é isso? Tem que arrumar esse relógio aqui, viu, amiguinho? Por ele acabo me perdendo. Muito obrigado a todos que participaram do nosso programa. Não deu para colocar todos os WhatsApps no ar, até porque a entrevista rendeu bastante, assunto importante, mas agradeço a todos que mandaram mensagens e, logicamente, né, conto com sua participação também amanhã, porque eu volto amanhã às 7h30 da manhã com mais um Conexão Guarujá. Então, até amanhã. Um grande abraço. Você fica agora com O Indignado com J. Pacheco e também com o Toque Esportivo. Tchau, tchau! Tá cansado do caos no trânsito? De pagar caro para manter um carro? Sem falar na dificuldade na busca por uma vaguinha para estacionar, não é? A gente tem uma dica para você. Use o transporte coletivo de Florianópolis. Planeje suas viagens com o Floripa no Ponto e embarque nessa ideia.